Olá, profissional da contabilidade. Hoje o nosso tema é a seção 7, demonstração dos fluxos de caixa do CPC-PME. Nós vamos iniciar conceituando o que é a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade para um período contábil, evidenciando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de investimento que a empresa faz e nas atividades de financiamento. O fluxo de caixa, ou a demonstração dos fluxos de caixa, é chamado assim dos fluxos de caixa porque são 3 fluxos de caixa: operacional, financiamento e investimento que a empresa faz. Esta seção dispõe sobre as informações que devem ser apresentadas nas demonstrações dos fluxos de caixa e como apresentá-las. Equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos e outros fins. É importante nós notarmos que o conceito de caixa ele foi ampliado no CPC-PME. Foi incluído o conceito de equivalente de caixa. Caixa agora não significa só disponibilidades. Caixa significa disponibilidades mais aplicações de curto prazo. Essas aplicações de curto prazo são muito específicas. São aplicações de curto prazo com baixo risco de realização, exposto a baixo risco de realização, mas principalmente que tem a função de utilização desse caixa caso haja necessidade para pagamento das dívidas operacionais do dia a dia que a empresa faz. Equivalentes de caixa são saldos bancários a descoberto, decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas correntes e são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Aí vai um detalhe. Esses saldos bancários que podem compor lá o equivalente de caixa, que são entradas que a empresa faz no cheque especial, ele só deve ser considerado como equivalente de caixa caso ele forme ali parte integral da administração do caixa da empresa. Ou seja, a empresa, ao administrar o seu caixa, os seus pagamentos, as suas saídas, entradas de recursos e saída de recursos para pagamento de suas dívidas operacionais, ela leva em consideração aqueles 7 dias de cheque especial, 10 dias de cheque especial. Então, quando ela entra ou administra o seu caixa utilizando esse saldo a descoberto no caixa, faz parte também do equivalente, deve ser considerado como equivalente de caixa, Informação a ser apresentada na demonstração dos fluxos de caixa. A entidade deve apresentar a demonstração dos fluxos de caixa, que apresente os fluxos de caixa para o período de divulgação, classificados em atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Isso é importante, Atividades operacionais. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da empresa, ou pelo menos devem ser as principais geradoras de receita, e daí vem a função de segregação das principais atividades, Um demonstrativo de fluxo de caixa separado em 3 atividades permite ao analista fazer uma avaliação se o caixa gerado pela empresa diz respeito principalmente às atividades operacionais, de investimento ou financiamento. Uma empresa não pode financiar o seu caixa, por exemplo, fazendo vendas de ativos durante um longo período de tempo. A venda de ativos pode até ocorrer, mas não pode ser a principal fonte de financiamento de caixa que a empresa tem. Exemplos de fluxos de caixa que decorrem das atividades operacionais são recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviço, recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas, pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços e outras atividades operacionais, que obviamente requeram entrada e saída de caixa. Atividades de investimento. As atividades de investimento são a aquisição ou alienação, venda, de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em equivalente de caixa. Nós estamos falando aqui de investimentos não incluídos naquele conceito que a gente falou de equivalente de caixa. Significa dizer que esses investimentos, a função deles é, como o próprio nome diz, investimento de longo prazo. A empresa não pretende mexer nesse dinheiro e colocou esse dinheiro com um objetivo específico de rendimento futuro através de taxas de juros. Então, ele não pensa em mexer nesse recurso para fazer face a pagamentos
diários, operacionais de saída de caixa. Tudo bem? Então, vamos fazer essa diferenciação e só vamos considerar como equivalente de caixa aquilo que o empresário, obviamente, colocar em investimentos de curto prazo para fazer face a pagamentos, hein? Exemplos disso, exemplos de fluxo de caixa que decorrem das atividades de investimento são pagamentos de caixa para aquisição de ativo imobilizado, incluindo os ativos imobilizados construídos internamente, ativos intangíveis e outros ativos de longo prazo, né? Recebimento de caixa resultante da venda de ativos imobilizados, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Se um determinado caixa, o valor em dinheiro, entrou na empresa fruto de venda de ativos, eu vou classificar isso como atividade de investimento. Ou a saída de recursos para pagamento de ativos de longo prazo, eu vou classificar isso em investimentos. Isso gera uma informação muito importante para quem está fazendo a avaliação da empresa. Que tipo de avaliação? Um usuário externo da informação contábil quer avaliar o grau de investimento necessário durante um período de tempo em determinada atividade empresarial. A análise do fluxo de caixa histórico permite essa avaliação. Quanto de recurso a empresa tem que colocar no negócio para manter os ativos de longo prazo, bem como as atividades operacionais. Você vê lá a quantidade de recursos que é necessário para financiar a operação da empresa. Vamos lá. Atividades de financiamento. Atividades de financiamento são as atividades que resultam das alterações no tamanho e na composição do patrimônio líquido e dos empréstimos das entidades. Aqui a gente está falando da captação de recursos de terceiros ou da captação de recursos próprios, né? Entrada, a capitalização da empresa, né? Através de dinheiro próprio, onde o sócio aumenta o capital da empresa e a empresa coloca esse dinheiro nas atividades operacionais, onde o gestor quiser, ou então a captação de recursos de terceiros através de empréstimos e financiamentos, né? E ele é classificado, nesse caso, no fluxo de caixa das atividades de financiamento no fluxo de caixa, tá? Exemplos de fluxo de caixa que decorrem das atividades de financiamento são as seguintes: caixa recebido pela emissão de ações ou cotas ou outros instrumentos patrimoniais ou para capital próprio, pagamento de caixa a investimentos a investidores, né, para adquirir ou resgatar ações ou cotas da entidade. Então está saindo dinheiro para redução da participação de capital próprio, né, ou redução dos sócios, enfim, da quantidade de sócios que a empresa tem. Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e de longo prazo. Divulgação dos fluxos de caixa das atividades operacionais. A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais usando... Aí nós temos os dois métodos para apresentação das atividades operacionais, e aí só vale para as atividades operacionais, né? O método indireto, segundo o qual o resultado é ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência, ou o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimento bruto de caixa e pagamentos brutos de caixa são divulgados. Nesses dois métodos, a gente pode fazer a seguinte diferenciação. No método indireto, eu começo a primeira linha do demonstrativo dos fluxos de caixa, nesse caso do fluxo de caixa operacional, ele inicia com o lucro líquido. O método indireto ele vai ajustando o lucro líquido, transformando o lucro em caixa. No lucro, nós temos na primeira linha lá da demonstração de resultado do exercício, o volume de vendas que a empresa faz. Vendas não necessariamente foi completamente à vista, ou seja, não se tornou caixa durante o período analisado. Então, o que nós fazemos? O lucro dele nós ajustamos para transformá-lo na quantidade de recursos que realmente entrou como caixa na empresa. Que tipo de ajuste é feito? Exemplo disso, depreciação. A depreciação ela é um valor econômico, né, considerado um valor econômico, pela utilização de um ativo de longo prazo. Só que esse ativo de longo prazo, ele gerou caixa, saída de caixa para a empresa em um período que a gente não está calculando hoje. Ele deve ter saído em períodos anteriores ou vai sair no futuro, não necessariamente nesse período. Então, depreciação não é caixa.
No entanto, ele foi colocado como uma linha no meio, né, entre vendas e o lucro. Depreciação do período está lá no cálculo do lucro. O que a gente faz para ajustar o lucro em caixa? Soma-se a depreciação. Vendas. O valor de vendas não necessariamente foi à vista. Tem uma parcela que foi a prazo, não foi? Que não se transformou em caixa. Eu pego o lucro e ajusto pelo valor de vendas que não se transformou em caixa no período. De onde eu tiro isso? Pela variação das contas de duplicatas a receber ou clientes que a empresa tem. Essa variação significa que a empresa deu mais prazo ao cliente, não recebendo o valor proveniente das vendas. Já o método direto, não. O método direto é uma lista simples de entradas e saídas brutas de caixa. Não ajusta o lucro líquido em caixa. Por isso, para o empreendedor, nesse caso, e aí é uma consideração que eu faço, a informação mais relevante para os pequenos e médios empresários sai do método indireto. Porque, em muitos dos casos, nas pequenas e médias empresas, o negócio dá lucro, mas o empresário não consegue enxergar para onde foi o dinheiro. E, às vezes, o dinheiro pode estar em estoques ou então no financiamento de clientes. E isso é demonstrado perfeitamente no método indireto. Então, pelo método indireto, os fluxos de caixa líquido das atividades operacionais é determinado ajustando-se o resultado quanto aos efeitos de mudanças ocorridas nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar. Ou seja, se nós recebemos mais prazo dos nossos fornecedores, significa que o dinheiro não precisou sair da empresa, não é? E aí, se eu tenho uma linha chamada custo dos produtos vendidos, né, na demonstração de resultado do exercício, que eu utilizei para cálculo do lucro, né? E se o meu fornecedor me deu um prazo a mais, significa que aquilo não se tornou caixa. Eu faço um ajuste no lucro para transformar esse número em caixa. Itens que não afetam caixa, tais como depreciação, provisões, etc., todos os outros itens cujos efeitos sejam decorrentes das atividades de investimento ou financiamento, né? Isso no método indireto. Aqui nós temos um exemplo do método indireto. Então nós temos lá o fluxo de caixa das atividades operacionais. Olha o que eu falei, ele começa com o lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né? Depois vem os ajustes. O que não é caixa? Depreciação, perda cambial, que a empresa ainda não realizou essa perda, né? Houve uma variação, não é caixa. Resultado de equivalência patrimonial, de investimentos. Olha lá, meu investimento gerou um retorno, mas esse retorno ainda não foi realizado, não virou caixa. Despesas com juros. Aí vem lá, aumento nas contas a receber de clientes e outros. Opa, isso aí é um ajuste negativo. Ó. Significa dizer que o cliente não me pagou, não gerou caixa. E aí eu tenho que fazer um ajuste no lucro líquido. E eu vou ajustando isso até chegar no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, que no caso foi 1.380 ali. Depois vem o fluxo de caixa das atividades de investimento, com todos os itens, saídas de caixas de investimentos aqui, compra de ativo imobilizado, recebimento pela venda de equipamentos, lucros recebidos, dividendos recebidos, enfim. Depois vem fluxo de caixa das atividades de financiamento, né? Recebimento pela emissão de ações, capital próprio entrando na empresa, pagamento de passivo por arrendamento, né? Ou dividendos pagos ali embaixo também. Então, isso aí somado vai me dar o total, o aumento líquido ou a diminuição, se for o caso, né? Mas nesse caso aqui, aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, de 110 unidades monetárias. Somo ali com caixa e equivalente de caixa no início do período, 120 vai me dar o total de caixa, ou caixa e equivalentes de caixa no fim do período, que está... olha lá, vamos prestar atenção nesses detalhes. Ó. Prestar atenção que ali tem nota C, Cada um desses itens, ou os itens que forem mais relevantes, devem ter notas explicativas, que devem funcionar como elementos que vai descrever melhor quais são os números que estão dentro do fluxo de caixa. Método direto. Pelo método direto, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais é apresentado por meio da divulgação das principais classes de recebimento e pagamentos brutos de caixa. Nesse ponto, a gente tem que fazer uma consideração. É o seguinte, o método indireto se preocupa na conciliação do lucro com caixa, informando ao usuário da demonstração contábil onde foi parar o dinheiro
que está registrado como um lucro na demonstração de resultado do exercício. O método direto não faz essa conciliação. Ele é uma relação simples das entradas brutas de caixa e saídas brutas de caixa, como a gente viu. Ele não se preocupa em fazer a conciliação entre o lucro e caixa, o que é uma informação relevante para o empresário, né? Então, o exemplo aqui de demonstração de fluxo de caixa pelo método direto. Reparem que sumiu o lucro na primeira linha da demonstração dos fluxos de caixa. Ele não se inicia com o lucro líquido do período. Ele é uma relação de entradas e saídas. Olha lá, recebimento de clientes, 30.150. Percebam que ele não informa se aumentou ou diminuiu o recebimento do cliente. Ele não informa se a política de financiamento dos clientes ou as vendas, né, foram em função do aumento do prazo para o cliente. Ele é uma relação simples de saída de caixa e entrada de caixa. Pagamentos a fornecedores e empregados, caixa gerado pelas operações, juros pagos, imposto de renda e contribuições sociais pagos no período. E aí tem o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Na sequência, vem o mesmo, aí um detalhe, né? Isso não muda entre o método direto e o método indireto. O fluxo de caixa das atividades de investimento e de financiamento não sofre alteração. O único que sofre alteração ali é o fluxo de caixa das atividades operacionais. Por isso, quando se fala em fluxo de caixa pelo método direto ou indireto, nós estamos falando única e exclusivamente do fluxo de caixa das atividades operacionais. E aí está ali o mesmo resultado, 230 unidades monetárias. Como a gente viu, o método direto, ele não faz a conciliação entre o lucro e o fluxo de caixa, né? E o fluxo de caixa que a empresa gerou no período. Por isso, o CPC-PME, no item 7.9a, ele incentiva a apresentação da conciliação entre o resultado líquido, lucro líquido, e o fluxo de caixa das atividades operacionais que a empresa fez no período. Sendo assim, e essa informação ela é relevante, entender como o dinheiro foi consumido durante um determinado período de tempo, se a opção for pelo fluxo de caixa direto, e aí, por que a opção vai ser pelo fluxo de caixa indireto? O fluxo de caixa direto, por mais que ele não traga uma série de informações que vêm contidas dentro do método indireto, ele é mais simples de ser entendido por quem não entende de contabilidade. Então, essa opção pelo método direto é muitas vezes colocada pelo próprio empresário, que não entende variação de conta. Como é que a variação de duplicados a receber impacta no meu caixa? Não, o que impacta no meu caixa é quanto eu recebi do meu cliente. Então, para alguns empresários, principalmente os pequenos e médios empresários, isso pode trazer algum tipo de confusão. E aí, a simplificação que o método direto traz, por trazer simplesmente a relação de saídas e a relação de entrada de caixa, ele gera uma informação mais simples de ser lida. Só que essa simplicidade na leitura da demonstração dos fluxos de caixa se compensa ou tem um item negativo nisso, que é a informação que é gerada. Tá? As decisões que são tomadas durante o período para a geração do lucro, né, não são demonstradas pelo método direto do fluxo de caixa operacional. Então, se a opção for dada ao método direto de produção do fluxo de caixa operacional, recomenda-se que o profissional da contabilidade também faça uma conciliação entre o lucro e o fluxo de caixa. Tá? Dessa forma, é melhor optar pelo método indireto já de saída, né? Divulgação dos fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento. A entidade deve apresentar separadamente as principais classes de recebimento bruto de pagamentos decorrentes das atividades de investimento e de financiamento. Então, a gente vai separar aqueles dois últimos grupos lá, depois das atividades operacionais, vem o de investimento e depois o de financiamento. A entidade deve registrar os fluxos de caixa decorrentes de transações em moeda estrangeira na moeda funcional da entidade, convertendo o montante em moeda estrangeira para a moeda da moeda estrangeira, né, para a moeda funcional, utilizando a taxa cambial na data do fluxo de caixa. Então, é a conversão
Na data da demonstração contábil, eu converto a moeda estrangeira para a moeda funcional, que em 99% do caso vai ser, a moeda funcional será o real. Juros e dividendos ou outras formas de distribuição de lucro. A entidade deve apresentar os fluxos de caixa referente a juros e dividendos ou outra forma de distribuição de lucro, recebidos e pagos separadamente. Então, eu vou apresentar, não posso juntar isso e colocar pelo líquido, né? Então, eu vou colocar separadamente um item, depois o outro, né? A entidade pode classificar os juros pagos e os juros e dividendos e outras distribuições de lucros recebidos. Então, a gente está falando de dois itens. Primeiro, juros pagos e os juros ou dividendos e outras distribuições de lucro recebidos como fluxo de caixa operacionais, porque eles estão incluídos no cálculo do resultado, né? Ou, alternativamente, a entidade pode classificar os juros pagos e os juros e dividendos e outras distribuições de lucro recebido como fluxo de caixa de financiamento e fluxos de caixa de investimento, respectivamente, porque são custos de obtenção de recursos financeiros ou retorno sobre o investimento. Alguém colocou o dinheiro na empresa e está recebendo um retorno, uma remuneração por esse capital investido. Ele pode também ficar lá no fluxo separado, no fluxo de caixa de financiamento que a empresa está tendo, né? Então, a gente classifica como operacional ou como financiamento. O detalhe é que essa escolha precisa ser consistente. Não vamos ficar mudando. Esse ano eu vou colocar como operacional, no outro ano eu vou colocar como financiamento. Não, existe consistência da informação, financiamento decidiu pelo financiamento e fica como financiamento. E vai uma dica, empresas de um mesmo ramo, que o profissional da contabilidade esteja tratando, ele deveria também tratar de forma consistente empresas do mesmo ramo, né? Enfim. Tributo sobre o lucro. A entidade deve apresentar separadamente os fluxos de caixa derivados dos tributos sobre o lucro e deve classificá-los como fluxos de caixa das atividades operacionais, a não ser que eles possam ser especificamente identificados com as atividades de investimento ou financiamento. Então, o tributo sobre o lucro é operacional. De onde veio, como é que a empresa é tributada? Pelo volume de venda, venda operacional, então vamos classificar como operacional, exceto nos casos quando a variação de capital ou de renda da empresa for proveniente de um ativo imobilizado, e aí ele talvez seja classificado como investimento. Mas cabe a análise e o julgamento do profissional da contabilidade. Transação que não envolve caixa. A entidade deve excluir as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa ou equivalente de caixa da demonstração dos fluxos de caixa. Então, todas as transações, exemplo, dívida que foi utilizada para aumento do capital social, se transformou em capital. Nesse caso, houve uma variação patrimonial na empresa que não gerou necessariamente caixa. Isso está fora do fluxo de caixa, mas deve ser citado em notas explicativas. A entidade deve evidenciar tais transações em outra parte das demonstrações contábeis, de maneira a fornecer todas as informações relevantes acerca das atividades de investimento e financiamento que a empresa tem. Componentes de caixa e equivalente de caixa. A entidade deve apresentar os componentes de caixa e equivalente de caixa e deve também apresentar uma conciliação dos valores divulgados nas demonstrações dos fluxos de caixa com os itens equivalentes apresentados no balanço patrimonial. O que significa isso? Eu vou demonstrar em notas explicativas, né, a variação, eu pego a variação de 2 períodos que eu estou demonstrando no fluxo de caixa e crio um item, a saldo inicial, todas as saídas, todas as entradas, para conciliar os saldos, através das notas explicativas, né? E aí eu apresento também os componentes do caixa e do equivalente de caixa. Componente de caixa, disponibilidades, banco conta movimento, se existir, ou então as principais aplicações financeiras de curto prazo que estão sendo consideradas, as principais não, todas as aplicações financeiras de curto prazo que estão sendo consideradas como equivalente de caixa, né? A entidade deve divulgar, juntamente com um comentário da administração, os valores dos saldos relevantes de caixa e equivalente de caixa mantidos pela entidade que não estejam disponíveis para uso da entidade. Então, eu tenho disponibilidade de caixa, mas não posso utilizá-lo por algum
impedimento contratual, enfim. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.